Olá, vamos trabalhar com a atividade desta semana, o governo Dutra e o governo Vargas. Vamos relembrar um pouquinho da atividade anterior antes da gente falar sobre esta semana. Na atividade anterior, trabalhamos com a Era Vargas, que foi de 1930 a 1945. Esse período foi dividido em três etapas, em três fases. O governo provisório, de 1930 a 1934, o governo constitucional de 1934 a 1937 e a ditadura do Estado Novo, de 1937 a 1945. Em 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas é deposto e chega ao fim a Era Vargas. Nesse mesmo ano foram organizadas novas eleições e o candidato apoiado por Getúlio Vargas venceu, o general Eurico Gaspar Dutra. E em seguida vamos ver então o governo Dutra. Mas antes, vamos relembrar alguns conceitos importantes para aquele momento da história do Brasil. O que é democracia, populismo e nacional-desenvolvimentismo. A democracia ou o governo do povo tem como característica a eleição livre, o voto secreto, a divisão dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, a existência e o respeito a uma Constituição, a liberdade e o respeito à cidadania. O populismo tem como característica um líder carismático, que significa que um líder que é adorado pelo seu povo, um líder que é amado pelo seu povo. Outra característica é a relação direta desse líder com as massas. Ele dialoga, ele conversa diretamente com o povo, sem a necessidade de intermediários como partidos ou instituições. Também é marcado pelo forte nacionalismo e pelo clientelismo, bastante conhecido na política brasileira. O que é o clientelismo? É uma espécie de troca de favores entre o governante e os governados, como, por exemplo, Getúlio Vargas, que cria as leis trabalhistas e, em troca, controla os sindicatos e mantém o amor do povo, o amor dos trabalhadores. E o enfraquecimento dos partidos, uma vez que o líder é autossuficiente, ele enfraquece a organização partidária. As políticas econômicas desta fase da história do Brasil é marcada pelo liberalismo econômico e pelo nacional-desenvolvimentismo. O liberalismo econômico, ou capitalismo liberal, ele tem como característica o desenvolvimento da economia sem a interferência do Estado, sem a participação do Estado. Então, baseado na livre iniciativa, na livre concorrência, a economia deve então seguir o seu rumo sem a interferência do governo. Por outro lado, o nacional-desenvolvimentismo colocado em prática no Brasil, ora se baseava no liberalismo econômico, ora se baseava no intervencionismo. O governo Dutra, ele se baseia no liberalismo econômico, a ideia de que o Brasil deve se abrir ao capital estrangeiro para atingir desenvolvimento econômico, tecnológico e industrial. Já Getúlio Vargas, com um sentimento mais nacionalista, prefere então apostar que o Estado seja responsável pelo desenvolvimento tecnológico, industrial e econômico do país. Então, Vargas aposta muito na criação de empresas estatais, empresas públicas, para alavancar o desenvolvimento industrial do país, como, por exemplo, a criação da Petrobras, em 1953. O governo Dutra, como já dito anteriormente, ele se alinha economicamente aos Estados Unidos, adotando o liberalismo econômico. Os Estados Unidos, naquele momento da história, iniciava a Guerra Fria e o governo brasileiro, representado pelo presidente Dutra, se torna um dos primeiros aliados dos Estados Unidos dentro da Guerra Fria, contra a então União Soviética. Isso trouxe consequências dentro do Brasil, como a caça aos comunistas. Apesar do Partido Comunista ter sido legalizado pela Constituição de 1946, Dutra fecha o Partido Comunista e coloca os seus membros na clandestinidade. A Constituição de 1946, também publicada durante o governo Dutra, trazia algumas transformações para aquele momento. Plano Salt. Do ponto de vista do plano de governo,
Dutra chama de Plano SALT os seus projetos de desenvolvimento nacional. O Plano SALT traz a previsão de desenvolvimento e investimentos na saúde, alimentação, transporte e energia. Os mais privilegiados foram o setor de transporte e energia, como pesquisas na área de petróleo e a construção de estradas. A área de saúde e alimentação, como sempre, ficou para trás. Em 1950, ocorrem novas eleições. Getúlio Vargas concorre às eleições e vence, e vai governar o Brasil pela segunda vez a partir de 1951 até 1954, quando termina de forma trágica o seu governo. Vargas continuava popular, venceu as eleições com quase 50% dos votos. Como ele mesmo diz, voltar ao poder nos braços do povo. Vargas torna-se presidente da República agora, não mais por um golpe de Estado ou por uma revolução, mas pelo voto popular. Manteve algumas das características do seu governo da era Vargas, como o nacionalismo e o populismo. O intervencionismo também estava presente na administração de Vargas. Porém, agora Vargas precisa governar de acordo com uma Constituição. Ele não é mais um ditador, ele precisa seguir as regras estabelecidas. E o Brasil passando por diversos problemas, o que coloca em crise o governo Vargas. Os problemas econômicos eram o grande desemprego, a inflação subindo e a economia em queda. Também Vargas enfrentava uma grande crise política. As elites nacionais aliadas aos interesses estrangeiros e grupos, partidos de direita como a UDN, não davam sossego para Vargas. A crítica da oposição estava cada vez mais forte. A crise política se agravou no início do mês de agosto de 1954, com o atentado da Rua Toneleiros. Carlos Lacerda sofreu uma tentativa de assassinato. Saiu ileso, mas o seu segurança, Major Rubem Vaz, morreu. Mais tarde, as investigações indicaram que o crime foi cometido pelo chefe de segurança da Presidência da República, ou seja, de Getúlio Vargas. Apesar de nunca ter sofrido uma acusação formal, todos desconfiavam de que o presidente havia mandado matar o seu adversário político. E isto levou Vargas às últimas consequências. No dia 24 de agosto daquele mesmo ano, Vargas cometeu suicídio, pondo fim a quase 19 anos de governo Vargas. Antes de cometer o suicídio, Vargas deixou uma carta explicando os motivos da sua atitude. Vejam comigo um trecho dessa carta. Você pode encontrá-la facilmente na internet ou na página 88 do seu livro SESI. Acompanhe então um trecho da carta Testamento de Getúlio Vargas. E aos que pensam que me derrotaram, eu respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e o meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo a caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história.